Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Eu agradeço a todos que aqui estão nessa noite. Independente de nós estarmos aqui e sermos avaliados, eu creio que tudo que está acontecendo aqui seja para a honra e glória do nosso Deus. Né? Tudo que fazemos, o Senhor sabe as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas eu creio que o Senhor tem a muito nos ensinar nessa noite, amém? Como já tem ensinado. Eu gostaria, o tema que foi colocado para mim seria o que é uma verdadeira adoração, né? E parece ser um tema muito fácil, mas não é, porque muitas pessoas ainda confundem, né? O que é uma adoração? Muitas das vezes acabam até confundindo com a respeito o louvor, né? Que também não deixa de ser uma adoração, mas no sentido da música tocada, de você apenas pegar um instrumento e você ali adorar a Deus. E eu coloquei algumas coisas aqui que eu pensei em casa a respeito do que seria uma adoração. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor junto comigo, no livro de Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 1 e 2. Amém? Vamos todos abrirem a palavra, faremos a leitura. Todos acharam? Amém. O título na minha Bíblia, que é a King James, que é o que eu gosto de sempre ler, ela fala assim: a vida como um culto espiritual. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas vamos lá. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu queria começar essa introdução dizendo como dar uma verdadeira adoração ao Senhor, já que esse é o tema, adoração. E ao meu ver, é quando nós se preocupamos em meditar nas Escrituras e aprender e entender principalmente e praticar aquilo que a própria palavra nos ensina. E uma referência, né, que nós temos é de Jesus, né? Porque lá no capítulo de Marcos 16, versículo 15, a palavra fala do ide, né, ou indo, né, que o próprio Cristo ordenou ali aos seus discípulos. Ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Então, adoração no sentido a Deus seria você procurar sempre meditar na palavra, entender o que ela quer te dizer, para que com isso você venha glorificar quem? A Deus. Porque nós só glorificamos a Deus quando nós se entregamos a Ele de corpo e alma, quando há verdade nisso. Porque muitas das vezes nós ouvimos as palavras, mas nós não guardamos no coração, nós ouvimos apenas com o nosso ouvido. E a palavra, nós entendemos que ela não tem que ser lida, e sim meditada, né? Porque nós temos vários exemplos, como no Salmo 1, que fala que bem-aventurado é o homem, né, que não anda no conselho dos ímpios, e vai falando, mas ele tem o prazer no quê? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor, o que nós fazemos? Nós meditamos de dia e de noite.
E nessa meditação é aí que nós começamos a entender o que é uma adoração a Deus. Porque o Evangelho começa a fazer mais sentido para a vida do homem e da mulher. A gente começa a compreender aquilo que Jesus nos ensina no nosso dia a dia. Porque o nosso modelo é Jesus, né? É isso que nós temos aprendido, que o nosso modelo é Jesus. E como nós podemos adorar Ele? Eis a questão. A Bíblia fala lá no capítulo de João 4, 23 e 24, fala que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então, se é em espírito e é em verdade, é que realmente é desta maneira que nós temos que continuar. Porque se Cristo já deu esse exemplo, e Paulo reforça isso aqui em Romanos, que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa dedicação tem que ser completa para a casa de Deus. Aí eu creio que, na minha opinião, acaba acontecendo isso, que essa é uma adoração que realmente agrada ao Senhor. E ao falar de adoração também, eu gostaria de citar alguns atributos do que é uma verdadeira adoração. É a entrega, né? É uma entrega que nós temos que fazer, nos doar dia a dia, para aprender a palavra do Senhor. Também, como o apóstolo Paulo nos comenta, nos diz que é com a mente e com a alma e o corpo que nós também louvamos ao Senhor como uma adoração. E também como uma renovação de mente, porque automaticamente quando você começa a entender o que é uma adoração a Deus, você não só começa a entender para si, mas você também começa a agir e pensar como tal. E quando você faz isso, automaticamente você reflete isso para as pessoas que precisam. E como isso pode acontecer? Quando nós somos verdadeiros com Deus. Por exemplo, no Salmo 51, versículo 10, ali fala de uma adoração de Davi, né? Ele passou por diversas dificuldades, até nós costumamos brincar, eu, pastor e mais alguns irmãos, que o Salmo 51 foi o divisor de água na vida de Davi, né? Ali comenta sobre o Davi antes e o Davi depois, né? Então ali no 51:10 ele se humilha, ele pede para que Deus não retire dele o que? O Espírito Santo, porque é a coisa mais preciosa que nós temos. Então quem nos leva a adorar a Deus é o Espírito Santo, é o Consolador. E é através do Consolador que nós adoramos ao Senhor. Por isso que há necessidade de meditar na palavra, para entender os princípios da palavra de Deus, para que nós possamos a cada dia viver isso, né? Porque como Jó diz também, que antes ele conhecia Deus como? Só de ouvir. Quantos hoje aí fora conhecem a Deus só de ouvir, né? E de andar, como que é? É lindo. Porque quando você lê, você nunca mais se torna assim a mesma pessoa. Quando vem o entendimento para mim e para você de quem é Jesus, de quem é Deus, o que é o significado da palavra do Senhor para as nossas vidas, automaticamente você vai ter uma renovação de mente, como o apóstolo Paulo disse. Ele fala que a adoração a Deus é uma entrega 100%, né? Não é pela metade, ou você é ou você não é. A Bíblia fala que o morno, ele é vomitado. Então não tem como a gente fazer as coisas para o Senhor pela metade. Apesar que muitas das vezes é assim que nós sentimos, né? Às vezes nós temos essa impressão que com tudo que a gente faça ao Senhor, ainda é muito pouco perto daquilo que Ele já fez e está fazendo por nós. E o segundo tópico que eu marquei dentro desse tema de adoração, que eu não queria fugir do tema de adoração, é como adorar.
né? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de como adorar a Deus, de como nós entendemos o que é uma adoração e como adorar. Em Marcos capítulo 4, 46 ao 52, narra uma história de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, né? E ali fala que o cego parou, entre aspas, Jesus, ao decorrer daquela passagem. E como? Como uma adoração que havia dentro do coração dele. Por mais que ele não enxergava o Senhor com as suas vistas, com o físico, mas no seu espírito adorava ao Senhor. Ele clamava ao Senhor, não só pela uma cura, mas sim também porque ele sabia quem era Jesus. Ele já havia, de alguma certa maneira, ouvido quem era o Mestre, quem era Cristo, né? Porque a Bíblia também fala que a fama de Jesus percorria sobre toda Jerusalém. Então, de alguma maneira, ele ouvia os milagres que Jesus fazia. Outro exemplo também nós podemos dar em Atos 16, que fala sobre Paulo e Silas, que adoraram ao Senhor também dentro daquela prisão, né? Quantas vezes nós ouvimos aqui falar esse tema, até o próprio pastor, que eles ali, passando por aquela necessidade, né? A dificuldade, e mesmo assim, eles sendo presos, chicoteados, açoitados, eles adoraram a Deus em espírito e em verdade. E muitas das vezes, irmão, nós temos, cada um de nós, uma dificuldade. Cada um de nós estamos sendo, às vezes, passando por um momento tão difícil, né? Que nós temos até vergonha de contar para um vizinho, um amigo, um irmão. Talvez só fique entre você e sua mãe, alguém muito mais íntimo, né? Mas eles adoraram ao Senhor. É isso que eu quero chamar a atenção, no meio da sua dificuldade. Então, adoração é o que? É saber que tudo que acontece à nossa volta, tá? Você não abre a boca para questionar, você adora a Deus. Eu quero contar um testemunho rápido que aconteceu comigo hoje isso. Eu trabalho para fazer em Alphaville, eu trabalho com detetização, todos aqui eu creio que conhecem. E eu estava contando muito com esse valor que ia entrar hoje, né? E era um valor de torno de R$ 1.300, que era um serviço que eu estava para fazer. Estava tudo certo. Só que quando eu acordei hoje pela manhã, eu agradeci tanto a Deus por todas as coisas, é o que eu tenho feito de um tempo para cá. Eu peguei esse hábito de adorar o Senhor logo de manhã quando eu acordo, que é agradecendo a Deus por todas as coisas. Eu não tinha esse hábito, confesso, mas a prática e o entendimento da palavra está me levando a esse princípio. E quando eu entrei no carro, pastor, que eu peguei meu carro e fui trabalhar, a mulher me ligou do meio do caminho e falou assim: Isaac, não venha porque eu vou cancelar. Eu tinha outros serviços lá fora isso. Ela falou: vou cancelar, mas eu vou fazer outro dia. Na hora eu me senti assim, fiquei triste. Eu falei: ô Senhor, tu sabes da minha necessidade. Mas eu não falei, eu pensei. Mas o Senhor me fez lembrar que a minha primeira oração do meu dia foi: Senhor, obrigado por todas as coisas. E ali já começou uma adoração a Deus. E quando aquela mulher falou isso para mim, eu falei: eu não vou abrir minha boca para reclamar. Eu falei: eu não vou abrir minha boca para reclamar, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe os porquês. Não adianta eu aqui ficar falando porque deu errado, se é mentira ou se é verdade da pessoa. Não adianta eu ficar aqui gesticulando, né? Porque ela já me falou que não queria fazer. Eu já fiz a minha oração a Deus logo pela manhã. Então, se isso aconteceu, eu creio que era a vontade do Senhor. E no momento apropriado, no momento certo, isto vai acontecer. Então, o que eu quero dizer para vocês? Em relação às dificuldades, como Paulo e Silas, como outros aqui que citamos, todos nós passamos pela dificuldade, mas quando foi no momento final de hoje à tarde que eu tinha um serviço, Deus me deu mais serviço naquele lugar. Por quê? Porque eu não abri minha boca nem um minuto para questionar o que estava acontecendo. Eu não esperava que Deus tinha uma surpresa para mim naquele lugar.
E quando eu estava ali, Deus preparou muito mais daquilo que eu precisava. Então eu fiquei feliz, porque eu comecei a entender que mesmo na tribulação, mesmo nas lutas, como Jó passou por todas as coisas, nós temos um grande exemplo como Jó, para citar em relação à paciência e fé em acreditar nas coisas do Senhor. Contudo, ele não pecou, ele não abriu a boca para amaldiçoar o seu Deus, ao contrário de sua mulher, que agora pode falar que é a mulher de Jó, né? Que ela amaldiçoou e, Jó, amaldiçoou o seu Deus e morre, e fala tantas besteiras, né? Então, irmão, não abra sua boca quando as coisas estiverem dando errado, porque quem está no controle, eu e você temos que ter essa consciência. Não é eu, não é você, é o Senhor. Mesmo que falte naquele dia, mesmo que falta naquele momento que você acha que para você é o mais importante e é o 45 do segundo tempo, Deus pode te dar no último minuto. E Ana, 1 Samuel 21 ao 28, para terminar, fala da adoração também de Ana, que ela entrega o menino Samuel na presença do Senhor. Amém? Então era somente isso que eu gostaria de falar. E somente com essas atitudes, ousadia e fé e coragem, que nasce um milagre, que é uma verdadeira adoração. Amém? Eu agradeço a oportunidade.